Então tá, pessoal, é com uma imensa alegria que eu começo aqui este nosso evento, né, no curso de Direito da FTEC de Novo Hamburgo, e o objetivo deste nosso curso de extensão é exatamente trabalhar situações práticas do dia a dia da advocacia. Então, a cada mês nós vamos ter um encontro, de preferência sempre com um ministrante diferente, para que ele possa trazer as suas experiências práticas, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Vocês também podem nos apontar algumas demandas ou necessidades que vocês gostariam de aprofundar, de aprender, tá? Então, hoje, nós iniciamos o nosso primeiro evento, e eu quero dizer para vocês que não há algo assim teórico a ser exposto para vocês num primeiro momento. A ideia é a gente ir de imediato, até em função do tempo que a gente tem, para situações práticas, né? E qual é o nosso tema de hoje, tá? Empréstimos, e eu já diria para vocês, empréstimos de uma maneira geral, tá? Então, normalmente, quais são os empréstimos mais comuns que as pessoas fazem? Empréstimo consignado, empréstimo pessoal e financiamento, principalmente aqueles que têm problemas são os financiamentos de veículos, tá? Então, nós vamos dar ênfase para esses três tipos de empréstimos, e nós, estudando e analisando essas três situações, vocês poderão analisar qualquer outro tipo de empréstimo, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês, principalmente, o que eu preciso quando alguém chega no escritório ou me pergunta no âmbito familiar, no âmbito pessoal, olha, eu fiz um empréstimo, eu acho que tem algum problema ou alguma abusividade. Claro que a primeira situação, do ponto de vista legal, nós vamos na lei do empréstimo consignado, vamos ver quanto por cento pode comprometer do salário, e a gente vai ver que apenas 35% do rendimento da pessoa que pode comprometer com empréstimo consignado, mas o grande problema não está apenas em quanto compromete, mas principalmente na taxa de juros que são praticadas principalmente pelas financeiras, né? Então, os bancos oficiais, os bancos mais tradicionais, há problemas nos empréstimos concedidos por eles? Mas muito menor e numa proporção, eu diria para vocês, quase que irrisória, perto das financeiras e de alguns bancos que trabalham especialmente nessa linha de financiamento para aposentados, especialmente para aposentados, e outros empréstimos em gerais, principalmente financiamento de veículos, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: onde é que eu olho, tá? O que eu analiso, tá? O que eu analiso quando que alguém me procura, tá? Quando alguém me procura para tratar e para que eu analise se o empréstimo dele, se o empréstimo desta pessoa, ele tem algum problema ou não. Onde é que nós analisamos? Alguém teria alguma sugestão a me apontar? Serasa, No Serasa? Qual é a informação que eu vou buscar no Serasa? o crédito, ver se ele está positivado ou tem algum problema, restrição. Tá. Aí é uma das situações, tá? Eu até posso ver se ele não está pagando, tá? E se a financeira ou o banco já inscreveu ele no cadastro de restrição de créditos, tá? Primeiro, alguém está me apontando ali nos rendimentos. Eu já vou dizer para vocês que, de um modo em geral, qual é a relação? Como é que eu tenho uma relação jurídica com o banco? O que eu fiz com o banco? Por que o banco me concedeu o empréstimo? Qual é o documento, gente?
E vários de vocês estão fazendo as disciplinas Contra-cheque? com a professora Daniele. Como é que é o nome das disciplinas que vocês estão fazendo? Contrato de empréstimo. Exatamente. Então, eu preciso, tá, gente? Eu preciso olhar exatamente, né, no contrato, tá? Porque é o contrato que vai me dizer, tá? É o contrato que vai me dizer se há ou não abusividade. Então, gente, eu não posso simplesmente imaginar que há abusividade. Então, eu preciso olhar em documentos e documentos formais, né? Não pode simplesmente a parte, né, vir me dizer que há uma abusividade, tá? E que ela imagina que há, tá, gente? Então, a primeira situação, tá? Eu estou aqui liberando para vocês o link para vocês preencherem, para quem quiser, né, aproveitar como horas complementares, receber o certificado. Eu acabei de liberar aqui o link aqui embaixo no chat, tá, gente? Então, você pode... A primeira situação é o contrato, gente, tá? É o contrato que eu vou analisar, tá? Então, olhem aqui, pessoal. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu peguei uns prints de contratos, tá? Claro que eu tive todo o cuidado de esconder as identificações dos clientes, das financeiras e dos bancos. Não me preocupei, né, em ocultar, tá, gente? Então, observe, tá? Olhem este contrato que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês conseguem, só numa primeira análise, tá? Numa primeira análise, tá? Observem o que este cliente ou esta cliente, ela contratou com este agente financeiro. Qual foi a situação contratada aqui? Vocês conseguem identificar? O banco, gente, aqui num primeiro momento, pode fornecer qualquer situação. Olhem aqui, gente. Crédito pessoal consignado, cartão de crédito e cartão de crédito consignado. Então, na realidade, aqui não há uma clareza de informação. Então, a primeira abusividade que eu identifico e que a gente pode apontar aqui nesse contrato é que o agente financeiro apontou qualquer situação, né? Não definiu o que está fazendo com o cliente, tá? Essa é a primeira abusividade que a gente vai identificar aqui. A segunda, tá? Olhem aqui, gente. Pode ser descontado a forma de pagamento em folha de pagamento. Então, observe que vai lá e pega os 35%, tá? Então, a pessoa está autorizando a descontar 35%, tá? Da folha de pagamento, mas além dos 35%, está autorizando, né, ao agente financeiro a debitar em conta, tá? Está autorizando a debitar em conta. Então, vocês estão percebendo que essa pessoa, ela está presa a uma situação completamente abusiva e teve num determinado momento que esta cliente, ela tinha os 35% do valor consignado diretamente na folha e mais os débitos que eram feitos diretamente na conta. Por exemplo, o INSS pagava, o agente financeiro tem acesso às informações do cliente de tal forma, por exemplo, o banco paga no dia 30, né? No dia 30 de cada mês. No dia 29 ou no dia 30 mesmo, é feito o débito da parcela. Então, no momento que entra o valor do salário da pessoa, automaticamente a parcela é descontada. Então, vocês percebam que na realidade, tem pessoas que têm praticamente todo o seu ganho
todo o seu salário comprometido. Não é por acaso que nós temos assim um grande endividamento da população brasileira, principalmente dos aposentados, tá, gente? Há uma máfia, tá? Eu diria uma máfia de praticamente de financeiras que ficam por meio de robôs o dia todo ligando para aposentados, porque eles têm acesso a todas as informações pessoais e financeiras, né, das pessoas vinculadas ao INSS. Então, com isso, ficam ofertando e se identificando também como pessoas do INSS. Então, é comum a gente receber ligação no escritório, como a gente tem essa vinculação e faz o cadastro dos clientes no INSS, faz o encaminhamento dos benefícios, então você acaba recebendo como se fosse uma ligação para o cliente, quando que, na realidade, a pessoa ela se identifica como um representante do INSS, o INSS não tem representante, tá? Então, isso, gente, é algo extremamente abusivo, mas principalmente é no prejuízo que causam as pessoas pelo desconto de 35%. Tem pessoas que têm comprometimento, além dos 35%, outros 40%, 30%, que é debitado né, em conta. Quando a pessoa ela vai verificar, ela tem praticamente 70%, 80% do seu ganho comprometido com financiamento, que num primeiro momento a pessoa tinha a ideia que era consignado, quando na realidade não é, tá? Feito este esclarecimento, eu só quero ver aqui no chat se vocês estão colocando algumas perguntas, tá? É considerada abusividade venda casada? Sim, tá? Você não pode, assim, no caso, condicionar a oferta de um produto com a compra de um outro, tá, gente? Isso não pode, tá? Então, essa primeira ideia que nós vimos aqui, tá? Então, agora a gente vai adiante aqui num outro empréstimo, tá, gente? Então, olhem aqui, neste aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Então, aqui são os valores, aqui está o valor, tá? Não sei se vocês estão enxergando onde eu estou apontando, tá? Aqui, o valor que foi concedido, aqui até essas despesas vinculadas, elas, como consta no próprio contrato, que é seguro e mais o IOF, ok, essas despesas aqui, está tudo ok. Mas agora, vamos olhar aqui, gente, um pouquinho mais abaixo, olhem o juro, a taxa de juro, tá? Este empréstimo aqui, ele foi assinado, tá, em novembro de 2016. Vocês conseguiram identificar aqui a taxa de juro ao ano? É este valor que vocês estão vendo aqui, tá? Então, onde eu olho no contrato? É exatamente aqui. Qual é a taxa que foi praticada ao mês e ao ano, tá? Agora, ok, eu olhei no contrato. Eu olho essa taxa aqui, 19,75. Ao mês, olhei aqui 769,57% ao ano, tá? A pergunta que eu faço, onde é que nós olhamos, tá? Onde é que nós olhamos para verificar se há abusividade ali nessa taxa? Daí, meus amigos, a gente vai para o Banco Central, tá? Então, vocês estão vendo, aqui eu até vou colocar este link, o link aqui para vocês, vou colocar este link para que vocês possam acompanhar, tá? E entrar ali, salvar no computador de vocês, tá? Vou colocar aqui no chat o link.
Tá? Coloquei este link aí para que vocês possam acessar diretamente e conferir ali exatamente, Ramon, 769 ao ano. Isso, na minha percepção, é agiotagem regulamentada, né? É pura agiotagem, né? Não dá para fazer outra, não tem como você classificar de uma outra forma, tá? E voltando aqui para o Banco Central, tá, gente? Observem que quando a gente diz que a advocacia, e eu preciso estar interagindo com outras áreas, por exemplo, tópicos de economia, onde é que eu aprendi a lidar com aqui com as tabelas e taxas do Banco Central, na disciplina de economia, tá, gente? Então, aqui é que nós vamos ver e a gente vai voltar. Eu disse que aquele contrato lá, ele foi de novembro de 2016. Então, como a gente, uma dica, a gente só vai um pouquinho mais adiante, que daí a média, ela já está definitiva e ela já está consolidada. Eu posso vir aqui em agosto de 2017, tá? Então, eu preciso baixar, eu vou mostrar para vocês que a gente precisa entrar em algumas tabelas, tá? Eu só vou precisar... tá abrindo. Tá? Então, eu só vou precisar que entre, tá? Um minutinho. Deixa eu ver se entrou, abriu. Só um minutinho para eu ver onde é que está essa tabela do Excel. Eu estou aqui habilitando. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar aqui a tela. Vou mostrar a tabela, como é que a gente olha para essa tabela. Deixa eu vou ter que minimizar aqui. Opa, minimizar. Tá. Estão enxergando a tabela? Tá? É essa tabela aqui, tá, meus amigos? É essa tabela aqui que nós olhamos. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá? É essa tabela aqui. E aqui é que a gente vai analisando. Olha aqui. Recursos, juros, tá? Tá aqui na tabela, aqui, ó, crédito, né, taxas médias por modalidade de pessoa física. Se for pessoa jurídica, se você for trabalhar, fazer alguma situação para a empresa, é aqui também. Então, é aqui que nós vamos clicar, tá? Então, olha, vai abrir essa tabela, que é do Banco Central. E aqui, gente, tem todos os juros, tá? A média que foi praticada naquele período, que é parâmetro que os tribunais, né, que as comarcas utilizam, tá? Então, é essa tabela aqui que eles utilizam. Por exemplo, novembro de 2016, então a gente vai aqui, ó, tá? É nessa tabela aqui, ó, novembro de 2016, tá? Deixa eu só ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui, tá? Para vocês, estou ampliando, tá? Estão enxergando melhor agora? Tá. Então, é essa tabela, em novembro. Então, vamos ver aqui, ó. A gente sobe aqui, ó, nesta tabela é que eu olho
para dizer o seguinte, há ou não abusividade. Eu vi lá no contrato, quanto é que estava o ano, estão lembrados? Em torno de 769, tá? É isso que nós vimos lá no contrato. Agora, vamos ver aqui, se fosse apenas crédito pessoal, se esta pessoa, ela tivesse feito apenas um crédito pessoal normal, quanto que deveria ser a taxa? Vamos vir para cá, olhem aqui, quanto? 137, tá? 0,8. Alguém, por favor, faz calcula aí para mim 769 menos 137,8 para ver quanto porcento a mais, ou pelo menos assim, qual é o percentual a mais que essa pessoa pagou se ela tivesse feito um crédito pessoal. Agora... 906,80. Oi? 906,80. Olha aqui, gente. 631,2, segundo os cálculos do Ramon, né? A mais, tá, gente? Então, agora, olhem o absurdo. Vamos aqui, ó. Como essa pessoa está vinculada ao INSS, olha qual que era a taxa que ela deveria pagar. 30,4% ao ano. É esse tipo de análise que a gente faz. Ela contratou um empréstimo consignado. Se ela contratou empréstimo consignado, olha a diferença, tá? E daí, gente, nós vamos ver quanto é que ela pagaria, ou quanto é que ela vai pagar ali, e quanto é que ela pagaria se fosse efetivamente um empréstimo consignado. É essa diferença, e é a partir daí que nós identificamos se há ou não abusividade. Tá? Então, na percepção de vocês, isso, a taxa praticada lá é abusiva ou não é abusiva? Claro, extremamente abusivo. Exatamente. Pessoal, vocês podem agora, professor, onde é que eu faço o cálculo? Eu não, na época né, do meu ensino médio, não me dediquei muito à matemática. Onde é que eu faço o cálculo? Meus amigos, eu vou mostrar um cálculo que é muito simples e muito singelo, né? E onde é que a gente vai? No próprio site do Banco Central, tem uma calculadora, que se chama uma calculadora do cidadão. Lá você lança as informações, ele já dá, eu diria, todas as informações que você necessita, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui pelo outro computador, tá? Deixa eu só tentar me mostrar aqui, ver se ele vai me... Eu vou ver se ele vai... Ah, tá, compartilhar agora, tá? Olha, estão vendo? Estão enxergando? Deixa eu só... Aparecendo. Oi? Estão vendo a calculadora do Banco Central? Sim, tá? senhor. Essa calculadora, meus amigos, tá? Essa calculadora, tá? É que a gente coloca as informações, tá? Que a gente coloca as informações. Então, vamos retomar, tá? Vamos ver quanto é que aquela senhora, tá? Eu vou lançando as informações, eu vou pegar as informações do contrato e vou lançar aqui para vocês, tá? E depois eu vou pedir, se caso alguém tem algum contrato que queira ver, nós podemos abrir, né, nos dois links. Então, são esses dois links que nós utilizamos, né, do Banco Central, gente, para verificar
se há ou não abusividade. Então, por isso que a ideia de direito na prática é exatamente isso. Mostrar para vocês como é que você, quando recebe uma demanda do cliente, tá? Como é que você recebe uma demanda do cliente, o que que você faz e como você analisa. Eu não posso simplesmente dizer para o cliente, eu vou analisar, vou ter que pensar para ver se tem abusividade. Porque olhem aqui, gente, só pela tabela do Banco Central, aqui por essa a calculadora, se o cliente ele não tem o contrato na mão, tá? E ele tem as informações precisas. Por exemplo, foi na semana passada, um cliente ele me disse que financiou, tá? 18, até aqui está o cálculo, porque eu fiz há pouco, ele financiou 18 mil, tá, gente? Este foi o financiamento, 18 mil, tá? Ele financiou 18 mil. As prestações, tá? Ele fez em 48 vezes, tá? Em 48 vezes, tá? Ele me disse, tá? Ele me disse, tá? Que está pagando de prestação 776, tá? Eu quero saber quanto é que o banco ou a financeira praticou de taxa de juros. Olha aqui que dificuldade. Vocês perceberam? Eu já tenho a informação. Agora, 3,47% ao mês, tá? Daí você vai me perguntar, mas Udir, onde é que eu olho, onde é que eu vejo para ver, tá? Daí eu preciso fazer o quê? Abrir sempre aquilo que eu estava mostrando para vocês, aqui a tabela, né, do Banco Central. Então, observem que nós não olhamos e afirmamos que é abusivo simplesmente porque a pessoa acha que é abusivo ou porque a gente acha. O nosso papel é um papel técnico, gente. Então, é um trabalho de meio. Nós vamos mostrar para o juiz o que foi contratado, tá? Nós vamos mostrar para o juiz o que foi contratado, porque eu estou olhando para essa tela aqui, né? O que foi contratado, né? Nós vamos mostrar para o juiz o que foi contratado. Vamos mostrar para o juiz qual foi a taxa de juro praticada, né, pela financeira, qual foi a média praticada e apontada pela tabela do Banco Central no período, e vamos dizer por que é abusivo. Porque quem vai analisar é o juiz, né? Claro que em muitas comarcas, na primeira instância, o pessoal às vezes não tem muito acesso a esse tipo de informação e dados e acabam não fazendo a análise adequada, e daí acaba indo para o tribunal, e o tribunal faz sempre muito bem esse tipo de análise, tá, gente? Então, é aqui, para vocês terem uma ideia deste cliente, então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso pegar meu WhatsApp aqui para ver quando é que ele, né, foi o mês do financiamento, para eu mostrar para vocês o mês do financiamento. Deixa eu ver o mês do financiamento. O mês do financiamento. O mês do... Tá. O mês do financiamento foi... setembro de 2019, tá? Então, eu vou aqui, gente, tá? Eu vou aqui, foi setembro de 2019, novamente eu tenho que baixar, né, aquela tabelinha, né, do Banco Central, tá?
Então, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir porque eu preciso sempre dela, tá? Eu sempre preciso ter essa tabela. Ah, mas é muito dado, muita informação. Gente, se você não consegue analisar com esses dados mais complexos, né, você não vai conseguir lidar com esse tipo de processo e principalmente com aquelas demandas mais complexas, tá? Só um minutinho aqui para eu preciso, né? Só um minutinho, ver se abriu aqui. Né? Então, ok, já abriu. E daí eu vou mostrar para vocês que é numa outra tabela, tá? Num outro quadro que a gente vai aqui. Deixa. Eu preciso chegar na tabela porque compartilhando aqui ele não me deixa. Deixa eu voltar aqui para o Banco Central. Um minutinho. Aqui, pessoal, é 1,82. Eu só deixa Professor, o senhor não está compartilhando. Não? Tá. Agora compartilha. Tá, pessoal? Então, vocês viram que praticamente é o quadro 15 e o 15A, tá? Então, aqui eu vou aumentar para que vocês possam enxergar. Tá, deixa eu ver se eu abri. Opa, aqui eu peguei 2017, eu tenho que pegar mais uma mais adiantada. Eu peguei atrasada a tabela. Aqui do Banco Central. Tá. É aquele mesmo procedimento. Eu tenho que abrir aquela tabela do Banco Central, depois eu posso fazer com vocês, tá? Ir lá, deixa eu só minimizar aqui, tá? Então, aqui está, que é para veículos, tá, gente? Então, aqui, ó, a pessoa me informou, tá?
ela me deu aquele valor, tá? Ela me deu aquele valor. Vamos voltar lá na tabelinha para que a gente possa... A pessoa me disse o seguinte, olha, eu paguei em 48 meses, eu financei 18 mil e a prestação que eu pago é 776. Pelo cálculo aqui, eu vi que o juro é 3,47. O que eu estou mostrando aqui foi setembro de 2019. Então, novamente, aumentando, para que vocês possam verificar aqui, ó, setembro de 2019. Então, setembro, vamos lá. Este é o anual, tá? Ele está pagando, meus amigos, aqui, ó, 3, tá? 3,47 por mês, tá? Se eu multiplicar, né, eu fazer o cálculo de 3 ponto... 3,47 vezes, tá? Eu posso fazer aqui, pegar a calculadora para vocês, como é que a gente faz, tá? Eu vou pegar aqui para fazer para vocês acompanharem, tá? Opa. Calculadora. Tá? Aqui, ó, tá? 3,47 vezes 12. Olha quanto é que ele está pagando. 41,64 ao ano de juro. E quanto é que aqui a tabela, a taxa média do Banco Central está me mostrando? 21, tá? 21, vocês perceberam que é praticamente o dobro? Tá? E daí, nesses casos, é que a gente enxerga a abusividade, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar 21, tá? 21 aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar para vocês acompanharem. 21,9 dividido por 12, eu tenho 1,82. Tá? A média, agora eu vou fazer o cálculo, tá? Quanto é que ele pagaria, tá? Quanto que essa pessoa pagaria, tá? Eu vou voltar aqui para outra tabela, eu vou me desconectar aqui, tá? E vou conectar aqui. Olhem aqui, meus amigos. Então, 1,82. Eu vou ver quanto é que ele pagaria com a taxa dentro da média. Qual é que é a taxa dentro da média? 1,82. Vou fazer o cálculo. Agora vocês fazem o seguinte, multipliquem, tá? Vamos multiplicar 500... aqui 500, tá? Vamos multiplicar aqui, vou voltar para que vocês acompanhem por aqui a calculadora. Tá? 500, eu só preciso fazer isso aqui. Voltar. Tá? Tá. Olhem aqui, gente. 500, opa, aqui, opa, não tô.
Tá. 565,55 vezes 48. 27 mil, tá? Aqui ele pagaria dentro da taxa média do Banco Central. Quanto é que ele vai pagar com o total pelo cálculo feito pela financeira, tá? Então, 776 vezes 48. Vocês viram a diferença? Olhem aqui, uma diferença de praticamente 10 mil. Essa é a diferença, e é isso que motiva a gente a fazer uma revisional, seja de financiamento de veículo, ou seja, uma revisional de empréstimo consignado, tá? Porque de empréstimo consignado, tá, meus amigos? Opa. Deixa eu voltar aqui. De empréstimo consignado é o que a gente mais vê, assim, né, de situações de abusividade. Né? Agora, eu me coloco à disposição de vocês para que vocês vejam se tem alguma outra situação. Eu tenho mais exemplos aqui para trabalhar com vocês, mas vamos ver os passos. Vem alguém para dizer que tem alguma coisa que precisa revisar, que precisa rever com a gente. Qual é o primeiro passo? É o documento que prova a relação jurídica, o vínculo jurídico, contrato, né? O profissional da advocacia não pode simplesmente dizer que é abusivo ou não se não tem documento, tá? O cliente, ele pode te informar. O segundo passo, você olhou no contrato, aonde que você vai ver? Lá no histórico do Banco Central, né, aquele primeiro link que eu mostrei para vocês, que eu apontei para vocês, aquele primeiro link que diz, né, qual foi a média praticada naquele período. Qual foi a média praticada naquele período, tá? Eu identifiquei a média, eu vou para onde? Para a calculadora do Banco Central. E por aí, fazendo o cálculo, que eu vou identificar se tem abusividade, quanto a mais, e daí você vai discutir, vai olhar na jurisprudência. Nessas situações que há e eu peguei algumas situações exatamente bem elevadas para mostrar para vocês, são nessas situações que a gente faz uma ação revisional que cabe, que você vai orientar, que a pessoa ela pode procurar um advogado e fazer, né, buscar um olhar da justiça para aquela situação que você identifica que há uma situação abusiva. Por exemplo, quando é que... ali a pergunta do Ramon. Tem muitas situações que as pessoas te procuram que você faz todas essas análises, faz os cálculos, identifica a informação lá no Banco Central e você vê que não tem abusividade, tá? Eu até tenho que a minha colega hoje me passou um contrato que chegou no escritório para a pessoa, para que a gente analisasse, para ver se tem abusividade, e nós não analisamos ainda, tá? Então, gente, olhem aqui juros, 20% ao mês, 791 ao ano. Nessas situações aqui, olha quanto é que foi de fato concedido, né? A pessoa já tinha um outro financiamento neste valor aqui. Opa, eu não estou compartilhando a tela, desculpem. Olha nessa situação, gente. Quanto que de fato esta pessoa pegou emprestado? 941. E ela tinha
uma dívida, que provavelmente essa dívida, mais de 40%, se não 50%, se não mais, é juro de um outro financiamento, e daí tem aquilo que eles chamam a portabilidade, que é também uma farsa, vai reduzir. Gente, aqui está uma prova que a portabilidade normalmente é uma outra forma das pessoas caírem no golpe, tá? Essa pessoa, ela fez a portabilidade deste valor aqui, ó, 1.396,22, tá? Ela recebeu mais 941,43 reais. Foi isso que foi liberado para ela, tá? Olhem quanto que esta pessoa vai pagar em 12 vezes. Vocês viram? 6.575. Tá? Gente, isso eu chamo, né? É um verdadeiro assalto, né, gente? É um verdadeiro assalto. É isso que a pessoa vai pagar, né? Então, ela praticamente de 1.000, vamos colocar aqui, de 2.000 que efetivamente ela pediu emprestado, ela vai pagar mais de 6.500, tá? Então, aqui, se eu vou pegar, e isso é interessante na data do contrato, eu vou lá naquela tabela que eu mostrei há pouco para vocês, eu vou conferir e eu vou olhar, e você vai perceber que há muita abusividade, gente, muita, né, a abusividade lá naquela situação, neste contrato, tá? Então, aqui é uma ação, né, que cabe devolução de valores, tá, gente? Devolução de valores, tá? Então, aqui a financeira, ela precisa devolver valores, né, para o cliente. Então, provavelmente aqui no empréstimo, a gente vai ver que a média do empréstimo pessoal está em torno de 120% a 130% ao ano, empréstimo consignado está uma média de 20 poucos por cento ao ano, e olha quanto essa pessoa pagou. O que ela deveria pagar no ano, gente, ela pagava por mês, tá? Então, por isso que aumenta, e de forma, eu diria, quase que como se fosse um assalto, né? Do quanto ela pediu emprestado, e daí a gente começa a observar por que as pessoas estão endividadas e por que a nossa economia ela acaba não se desenvolvendo e evoluindo, porque praticamente nós temos um setor, que é esse setor financeiro, ele, no caso, eu diria assim, cooptando as pessoas e fazendo com que as pessoas paguem um dízimo, né? Todo mês, porque quando está finalizando este empréstimo, tem uma ou duas, eles ligam para renovar, que tem mais um valor disponível. Essa pessoa nunca para de pagar. E lá naquela situação que eu apontei aqui para vocês, dos empréstimos aqui, gente, né, neste caso aqui, quando tem um cartão de crédito consignado, o que faz a financeira? Ela deposita, por exemplo, R$ 500 na conta do segurado, e esse segurado ele fica pagando anos e anos somente que valor? O juro, o capital ele nunca paga. Então, tem pessoas que estão há 5, 10, eu já vi uma pessoa que estava há 16 anos pagando um cartão de crédito consignado, que ela pagava R$ 50 por mês e nunca, né, abatia a dívida. Se ela vivesse 90 anos, 200 anos, ela nunca ia pagar a dívida, porque ela pagava apenas o juro e o capital todo mês. Ela pagava R$ 50, era debitado 51, 52, 54, então ela estava já 16 anos pagando aquela situação e nunca terminava aquela dívida, tá, gente? Então, você precisa entrar com uma ação justamente para que provar o quanto que ela pagou, a abusividade, pedir a nulidade do contrato, né? Porque do contrário não tem alternativa, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu ia mostrar
olha aqui, este empréstimo, daí então a imagem não está muito legal, tá? Deste aqui, ó, tá? Mas observe, tá? Ele foi de 12 de setembro, que a pessoa nos procurou agora lá no escritório, acho que foi na semana passada, e daí hoje a minha colega, sabendo, ela me enviou, né, isso para mim. Olha, 12 de setembro ele contratou o empréstimo consignado, né, que é um novo financiamento, tá? Eu aqui ainda não consegui identificar se tem ou não abusividade. Até eu vou ver com vocês, tá? Olha aqui quanto que ele financiou, tá? Ele vai pagar em 53, tá? E daí, então, aqui, né, foram 19, tá? Se for exatamente este valor aqui, e até por o que eu estou vendo, aqui 1,51% ao mês, tá, gente? Não é algo assim extremamente abusivo, tá? Então, neste caso, tá? Neste caso, a gente não vê assim uma situação absurda de abusividade, mas eu vou aqui fazer, deixa eu ver se a gente tem tempo, um minutinho só para a gente fazer aquele cálculo, tá? Então, a gente vem aqui nas tabelas, né, vamos ver se é o 15, tá? Então, olha aqui, empréstimo consignado, ele fez setembro, foi o mês? Eu agora me fugiu a memória. Novembro de 2019, eu acho. Não foi? Foi setembro? Dezembro? Setembro de 2019. Setembro de 2019. Olhem aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai sempre aqui nessa tabela do Banco Central. E aqui na tabela é um empréstimo consignado, ele é do INSS, tá? Eu vou fazer o cálculo, foi 25,7, tá? 25,7 é a média, tá? A média do Banco Central, tá? 25,7 dividido por 12, 2. Observem que este é um financiamento que não cabe revisão. Este é um financiamento que não cabe revisão. Por que não cabe revisão, gente? Aqui, ó, está abaixo da média do Banco Central. Tá? Está abaixo da média. Essa é uma situação que não cabe revisão, tá, gente? Não cabe revisão. Então, por isso que eu não tinha nenhum que não cabia revisão aqui para mostrar, e daí ela me passou, né, a minha colega, justamente para que eu mostrasse para vocês que algumas situações a gente não faz, mas não faz com base no quê? Por exemplo, se eu fizer uma revisional deste cliente, eu só iria causar prejuízos para ele. Ele iria pagar honorários, talvez iria pagar custas, né, não sei qual é o rendimento dele, tá? Mas se eu fosse fazer essa revisional, eu somente causaria o quê? Prejuízos a este cliente. Então, nessas situações, você não faz, tá? Daí você não faz, tá, gente? Eu agora abro para vocês se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Nós já estamos indo para o momento final aqui do nosso primeiro encontro, a nossa primeira edição, né, do Direito na Prática. Eu não sei se foi efetivamente na prática, como vocês tinham expectativa, né, que acontecesse, né, mas a gente teve toda o objetivo que de fato fosse, né? Professor, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Eu queria aproveitar e perguntar com relação a essas ações revisionais. Teve uma época que o TJ estava dando bastante favorável aos clientes. O senhor sabe informar como é que está a situação hoje? Porque até então
em uma outra disciplina, o professor havia explicado que já não estavam mais dando, como antes, essas ações revisionais de forma favorável. O que é favorável e desfavorável era lá atrás e continua sendo agora, é exatamente esse tipo de análise, né? Então, se você faz análise técnica, tá? Você vai dizer para o cliente que vale a pena, se você identificar que a média contratada, ou que o valor contratado, as taxas contratadas por ele estão muito acima daquilo que é praticado, né, o apontado pelo Banco Central, né? Sim, entendo. Não, tranquilo. Então, hoje, eu vou dizer para vocês, a gente faz né, as mesmas ações que a gente fazia lá atrás, porque a gente sempre teve este critério, né? Ou a gente foi criterioso em identificar se era viável ou não fazer uma ação, né? Mas, pessoal, quando tem busca e apreensão de veículo, quando tem busca e apreensão, se o banco ele praticou taxas abusivas, ele precisa devolver o veículo. Porque não, ele precisa devolver. Teve numa situação que o banco ele já imediatamente fez o leilão do veículo, passou adiante, ele precisou depositar o valor do veículo em juízo. Porque como não havia havia abusividade, o cliente não é considerado em mora. Professor, dá tempo para mais uma pergunta? Pode. No caso do consignado, ainda o juiz sendo favorável, digamos que ele manda restituir o que foi pago maior. O que mais que eu poderia pedir? A manutenção do contrato com uma outra taxa de juros, porque se o banco disser, tá bom, eu restituo o que foi pago maior, mas vamos rescindir esse contrato. E o cliente não tem condição de arcar com o pagamento do saldo. Tá. Normalmente, o que eu oriento aos clientes? Ele precisa continuar. Você não pode causar um prejuízo a mais para o cliente, né? Ele precisa, tá? Ele precisa. Ele precisa. Deixa eu só autorizar aqui que alguém está querendo entrar. Ele precisa continuar pagando. Se eu faço o cálculo ali e vejo o valor, ele faz depósito em juízo do valor calculado ali na tabela, né, na média do Banco Central, tá? Então, são essas situações que a gente aponta. Então, ou é feito depósito em juízo, ou ele continua pagando a prestação da forma como ele pagava. E daí, depois, lá no final, é que ele vai ter o retorno, a devolução do valor pelo banco. E daí você vai pedir o juro, atualização, né, do momento que ele fez o pagamento. Mas eu não aconselho. Se eu entro com a ação hoje, o juiz pode determinar uma nova taxa de juros a vigorar por mais 2 anos? Normalmente, isso, olha, eu vou dizer para vocês, boa parte dos juízes não faz essa análise em sede de liminar. A maior parte, né? Ou você agrava é o recurso do agravo de instrumento, porque você tem uma decisão interlocutória, né? Uma decisão de meio de processo, e você leva para o tribunal, né? Para o tribunal tomar a decisão, daí no tribunal, normalmente, você tem o deferimento. Mas os juízes de primeira instância, porque justamente a pergunta que a Karen fez há pouco, houve assim um período que muita gente fazia ações sem contrato, sem nenhum critério técnico-jurídico, tá? E essas situações gerou aquilo que eu chamo uma espécie de preconceito em relação às ações revisionais, né? Mais alguma pergunta, gente? Se não temos mais perguntas,
nós vamos fechando, porque eu até vi que os professores da noite da terça já estão aqui também, né, participando, e eles já devem estar aguardando vocês para as aulas. Ok, gente? Ótima aula, professor. Tá, muito Então, obrigado, professor. Foi perfeito, tá, pessoal? Então, explicação. eu agradeço a todos aí por terem participado, espero que todos assim conseguiram aprender como é que a gente, que era o objetivo da aula de hoje, analisar e identificar se há alguma situação, tem gente aqui tentando entrar, se há alguma situação de abusividade, tá? Aproveitem, façam análises de outros contratos, se tiverem dúvidas, nos questionem durante as aulas, tá, gente? Então, agradeço demais. No próximo mês, no final deste mês, a gente vai ter o próximo evento, né, de Direito na Prática. Vamos estar anunciando para vocês, tá? Então, aproveitem, exercitem com situações de familiares, de pessoas conhecidas, tá? Olhem sempre para as informações oficiais, porque é isso que nos dá um amparo técnico jurídico, tá, gente? Ok? Então, obrigado a todos, tá? Uma ótima noite aí para vocês, boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Eu tenho uma dúvida, queria ver se o senhor consegue me responder ainda. Respondo sim, tá? Qual é que é a tua dúvida? Eu trabalho em imobiliária, então eu vejo muito contrato de financiamento de imóvel. Como o financiamento do imóvel ele é um valor mais alto do que, por exemplo, o financiamento de um carro, muitos bancos vendem junto, por exemplo, cartão de crédito, seguro de vida, seguro de bem imóvel. Eu vejo isso como, digamos, uma venda casada, como uma prática abusiva. De fato é, porque é uma visão que eu tenho. O que acontece? Quem diz isso é o Código de Defesa do Consumidor. Não sou eu e nem você. Uhum. É o Código de Defesa do Consumidor que diz isso, tá? Sim, entendi. Que é uma prática abusiva, tá? Então, de fato, porque é muito condicionado, eles dizem que é relacionamento, mas eu acredito que depende muito do produto. Não, isso é venda de produtos, serviços de forma casada. Sim, era só uma dúvida que eu tinha que eu queria confirmar mesmo se era. Então tá, muito obrigada, boa noite. Então tá, boa noite.